Boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigado pela presença de todos, por nos ouvir. Eu vou ter uma fala bem rápida, mais ou menos uns 15 minutos. Aí depois a gente vai abrir para as perguntas, né? Tanto eu quanto o pessoal da prefeitura vai estar aqui respondendo vocês. Quero registrar também a presença da Juliana, que chegou depois, né? Ela é arquiteta, também é fiscal do contrato. Ou seja, como foi dito, eu participei de um processo licitatório, nós vencemos esse processo. A prefeitura nos contratou para executar um projeto e eles estão hoje aqui para fiscalizar o nosso trabalho, né? Então a gente só vai receber efetivamente o valor do contrato se eles derem um ok, né? Então por isso que eles estão aqui hoje para fazer essa fiscalização. Então nós estamos apresentando para vocês, se já não sabem, que o município tem um programa de regularização de imóveis que se chama Floripa Regular. Esses processos de regularização, eles ocorrem de várias formas, tá? O de vocês foi selecionado como famílias de baixa renda, é uma zona especial de interesse social aqui. A maioria de vocês foi considerada de baixa renda, então está sendo apresentado um programa. A gente estava conversando informalmente antes de começar a reunião, que existe um outro programa que se chama Lar Legal, existem outras formas de regularização que acontecem aqui no município, mas para vocês foi selecionada essa opção, porque cada forma de regularização ela tem que se adequar à realidade daquela comunidade, tá? Qual é o objetivo desses processos de regularização? No final, além de trazer as melhorias, é que cada um tenha o documento do terreno de vocês. Então hoje, vocês devem morar aqui com contrato de compra e venda, com recibo, vocês não têm um documento, que popularmente se chama escritura pública. Então no final de um processo, como já está acontecendo em outras comunidades, vocês também vão receber um título se a gente passar por todas as etapas, tá? Então, para quem quiser pesquisar, o nome da nossa empresa é A Terra Firme, nossa sede é aqui em São José, é bem pertinho, né, de vocês. E se quiserem conhecer mais da nossa experiência, é só apontar a câmera aqui para esse QR Code e vocês vão ser direcionados para o nosso canal. Nós atuamos já em mais de 20 municípios aqui no estado de Santa Catarina e essa reunião que nós estamos fazendo aqui hoje com vocês, nós já fizemos em outras comunidades. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais da experiência, é só acessar o nosso canal. Eu também quero registrar que a gente está gravando essa reunião, tá? Porque faz parte do nosso contrato. E depois de gravar a reunião, a gente vai colocar isso no YouTube e vai passar o link para vocês, tá? Como é que a gente vai passar esse link? A Elisa, que está ali atrás, que trabalha comigo, ela passou uma lista de moradores que vocês devem ter colocado o telefone de vocês. Então, amanhã, no mais tardar, depois de amanhã, a gente vai abrir um grupo. E eu vou dizer que pode ficar tranquilos, né? Que não é um grupo que todo mundo fica mandando mensagem. Só a empresa manda mensagem. E lá a gente vai colocar esse vídeo com essa gravação, né? A câmera está virada só aqui para frente, tá? E lá, quem não participou da reunião vai poder acessar e ter as informações que a gente vai repassar aqui, as dúvidas que a gente vai tirar aqui, vão ficar todas registradas lá, tá? Uma das providências que a gente já tomou foi entrevista, né, com algumas lideranças comunitárias. A gente identificou os problemas, né, da comunidade, principalmente as questões, né, de esgotamento sanitário, de energia elétrica, etc., mas também das tentativas de regularização que já aconteceram, né, de promessas, de reuniões que acabaram não surtindo o efeito que vocês gostariam que tivesse acontecido, tá? O principal motivo por eu acreditar que agora vai sair a regularização é o fato de nós termos uma legislação que permite essa regularização. Então, se alguns anos atrás vocês tentassem regularizar, por exemplo, a área de risco, a área que tem preservação ambiental, outras situações, outras limitações que aconteciam no Brasil, não era possível regularizar. Por isso que muitos processos iniciavam e não acabavam, porque não tinha forma de vocês saírem com a escritura na mão, tá? Então, em 2017, como o Dr. Eduardo falou, foi publicada uma lei federal que criou um programa nacional de regularização que abriu a possibilidade de resolver problemas como o de vocês aqui e como das outras 8 comunidades que nós também estamos regularizando. Nós somos contratados para regularizar 9 comunidades no total. E para quem quer saber a área que a gente vai regularizar, é essa que está aqui na imagem, tá? Então, assim, a prefeitura, nessa licitação, ela delimitou 9 comunidades para serem regularizadas, a de vocês é uma delas, e a limitação é o que está na imagem aqui. Vocês não precisam se preocupar se vocês estão conseguindo ver com detalhes a área, tá? Todas as casas que vão participar do processo.
Assim que nós abrirmos o grupo do WhatsApp, eu vou encaminhar essa imagem em alta resolução e aí vocês vão confirmar se o terreno de vocês, se a casa está dentro desse nosso projeto, tá? Opa, desculpa, o senhor quer tirar uma foto? Mas amanhã eu vou mandar para o senhor a foto. Deixa ele tirar a foto. Feito? Então tá aí, amanhã a gente manda para todo mundo, tá? E agora eu vou passar um pouquinho de quais trabalhos nós vamos executar. Então, essa legislação, ela exige que nós preenchamos alguns requisitos, tá? Primeiro requisito é um estudo de área de risco. Você já deve saber, né? A gente passou lá para o seu Itacir o convite, né? A nossa equipe teve aqui essa semana, teve, né? Teve aqui, teve. Visitou as casas, porque o nosso primeiro produto que a gente vai entregar é um diagnóstico para a prefeitura, imaginando como serão os projetos que nós vamos elaborar mais para frente, tá? Então a nossa equipe veio aqui, o geólogo, o engenheiro ambiental, para visitar a área, para preencher esse primeiro requisito que é de área de risco. Então ele vai fazer um estudo para apresentar para a prefeitura. O segundo é da questão ambiental, tá? Então, mesmo que nós não estejamos na beira de um rio ou no topo de um morro, nós precisamos elaborar um estudo para liberar a área para regularização. Então também vem um engenheiro ambiental aqui para fazer esse estudo. Também nós vamos elaborar um projeto urbanístico, que é um projeto de arquitetura, onde nós vamos identificar toda a infraestrutura que está no local e nós vamos indicar as melhorias que são necessárias para preencher os requisitos da lei que eu comentei com vocês. Então a lei foi publicada, ela diz o que precisa ter. Tá? Depois até o Eduardo pode complementar, porque o município de Florianópolis ele exige mais infraestrutura do que a lei federal exigiu. Então são mais benefícios que vão ser trazidos aqui para vocês. Tá? Também a questão jurídica, ou seja, nós vamos fazer a identificação de todos os moradores para saber se preenchem ou não os requisitos para participar do processo. Essa é uma análise jurídica da documentação de todos. Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar qual é a documentação que é necessária para participar do processo. Mas questões como o estado civil, a documentação que comprova que vocês são donos do terreno, somos nós, né? Eu sou advogado, a gente faz a análise dessa documentação. Também tem a questão social. É importante que quando a gente faça a entrevista com vocês, a identificação dos moradores, né, vocês contem a história de como foi a ocupação, quando ela aconteceu. A gente pode gravar uma entrevista com vocês, depois a gente vai transcrever para passar o relatório para a prefeitura, para a assistência social poder fazer essa identificação. Tá? Como eu disse lá no início, o programa ele é voltado principalmente para famílias de baixa renda. As famílias de baixa renda são aqui consideradas aquelas cadastradas no CadÚnico. Então, quem já está cadastrado, nós vamos levar a documentação para a Secretaria de Assistência Social e eles vão confirmar, ou eles vão abrir um cadastro novo, ou eles vão atualizar o cadastro que já existe. Tá? O último trabalho é o de engenharia. Então, os nossos projetos vão indicar se há necessidade da execução de alguma obra, alguma melhoria de engenharia, de infraestrutura aqui na comunidade de vocês. Tá? E aí, então, o que precisa para participar? Então, se vocês tiverem interesse em participar desse processo, lembrando que a prefeitura vai custear tudo, né? Mas a gente precisa de vocês para fazer, tá? Sozinhos nós vamos elaborar parte do projeto, mas ele não vai ficar da forma ideal, então a gente precisa da participação da comunidade. A gente pede mais uma vez, a gente sabe que vocês já entregaram documentos, né? Já fizeram o cadastro, né? Mas a gente precisa, tá? E o que nós precisamos está aqui nessa folha, tá bom? Todos vocês receberam, quem não recebeu pega com a Elisa lá no final. Primeiro documento que a gente precisa para fazer essa identificação, lembrando que isso será em 2 etapas. Primeiro a gente precisa dos dados para depois a gente solicitar os complementos e as atualizações. Mas a primeira documentação é a pessoal. Cédula de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, qualquer documento que vocês tenham em casa que tenha foto e o número do CPF de vocês, tá? Outro documento, lembrando que são 5, tá? A senhora pode levar uma folhinha depois, e também vai ficar gravado o vídeo. O outro é a comprovação do estado civil, ou é a certidão de casamento ou a certidão de nascimento. Se vocês são solteiros, separados, divorciados, qualquer situação, convivem em união estável, ou em casa vocês têm uma certidão de casamento ou de nascimento, tá? Outro item é a questão da comprovação da renda. Como a gente disse, o programa é voltado para famílias de baixa renda, então a gente precisa confirmar essa condição. Para quem trabalha com carteira assinada, a gente precisa do comprovante de pagamento, tá? Para quem trabalha
Pulou. Para quem não trabalha, para quem é beneficiário do INSS, que recebe aposentadoria, auxílio-doença, qualquer outro benefício, eu preciso da carta de concessão e do extrato bancário que vai comprovar o valor que vocês estão recebendo por mês, tá? E para quem é autônomo, nós temos alguns formulários que vão preencher, então a pessoa vai dizer, olha, eu trabalho como eletricista, recebo tanto por mês, aí a gente vai colocar nesse formulário o preenchimento da renda. E para a gente comprovar que vocês realmente não têm a carteira assinada e são autônomos, a gente precisa da carteira de trabalho também, tá? Então tragam, que a gente vai tirar cópia dela. Se vocês já tiverem a carteira virtual, só trazer o celular, a gente vai acessar ali com vocês para fazer o download da carteira, tá? Outro documento é comprovação da residência. A gente precisa ou de uma conta de água e luz, quem não tiver pode ser a conta da internet. A gente precisa de um comprovante com o endereço de vocês, tá? Se algum dia vocês trocaram o número do WhatsApp, a gente vai precisar encontrar, a gente precisa saber onde vocês estão. Pode até ser um comprovante de onde trabalham, tá? A gente precisa encontrar. E o quinto e último documento é o que comprova que vocês são donos do terreno que vocês querem regularizar. É um contrato de compra e venda, uma promissória, um recibo, quem tem conta de energia antiga, qualquer documento que comprove que vocês são os donos do terreno. Se vocês tiverem mais de um documento, tragam todos. Se vocês tiverem algum documento que vocês têm dúvida se é importante ou não, tragam na identificação que a gente vai fazer essa avaliação, tá? E mais uma vez, para ficar registrado e gravado, vocês podem se perguntar, mas quanto vai custar? Então assim, para famílias de baixa renda, eu reafirmo, famílias de baixa renda, a prefeitura vai pagar o projeto, depois ele vai contratar uma outra empresa para fazer a obra, a prefeitura vai pagar, e a escritura vocês não vão pagar nem R$1, tá? Então a prefeitura vai custear todo o programa para vocês, tá? Então vai lá, quanto vai custar? Para famílias de baixa renda, nenhum custo, custo zero, projeto, obra e o documento, tá? Se por acaso, dentro da comunidade que nós tivermos alguma família que não seja baixa renda, ou seja, a renda ultrapassa 3 salários mínimos, tá? Essa pessoa tem uma situação diferente. Então assim, só para quem não é baixa renda. Para quem não é baixa renda, a prefeitura também vai pagar o projeto. A prefeitura também vai pagar a obra. A única diferença é que essa pessoa que não é baixa renda vai pagar o cartório. O valor aproximado é de R$2 a R$3.000 por terreno. A gente vai precisar avaliar o imóvel mais adiante para saber qual será o custo, tá? Essa é a única diferença. Então, quem é baixa renda, todo o projeto, as obras e o documento é custeado pelo município. Quem não é baixa renda, projeto, obra custeado pelo município, o cartório paga. Tá? Agora eu vou responder vou adiantar a resposta a algumas perguntas que normalmente fazem nessas reuniões. Como eu disse, nós já trabalhamos em muitos municípios, muitas comunidades, então a gente anota as perguntas que normalmente fazem. Algumas não se encaixam na situação de vocês, tá? Mas como a gente não sabe, eu já vou tentar adiantar essas situações. A primeira delas é a comunicação que nós vamos estabelecer entre vocês e nós, empresa. Então, como a gente falou, só aqui em Florianópolis, nós somos contratados para regularizar aproximadamente 2.000 unidades. Serão 2.000 famílias. Então, é impossível que a gente tenha capacidade de conversar com 2.000 pessoas, né? Nós não podemos contratar 2.000 funcionários para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz? A gente tem 2 propostas. A primeira... Na verdade, não são propostas, né? São apresentações que a gente faz de 2 ferramentas. A primeira é um WhatsApp automatizado. Ou seja, se vocês mandarem uma mensagem agora para esse WhatsApp aqui, ou mandarem às 3 da manhã, do domingo, do sábado para domingo, o robô vai responder vocês, tá? E lá vocês vão ter oportunidade de se manifestar, né? De conversar, de receber instruções. A segunda é que a gente escolhe sempre algumas lideranças comunitárias para ter contato, como a gente está conversando aqui com o seu Itacir, né? Então, o que acontece? A gente conversa com a liderança conversa com a comunidade, as dúvidas comuns passam pela liderança e são encaminhadas para a gente, tá?
não precisa ter uma só, pode ter mais uma pessoa, não pode ter muitas para não dificultar a nossa comunicação. A gente precisa de velocidade. Então nós temos um prazo de 6 a 8 meses para acabar e entregar os nossos projetos. É por isso também que eu tenho que pedir desculpa para vocês, porque a gente acabou adiando essa reunião que aconteceu um tempo atrás. E a nossa equipe já teve que vir a campo para levantar as informações preliminares, porque nós temos um prazo para cumprir. Então a gente não pode ficar contando carneirinho, né? Para a gente cumprir o prazo, a gente precisa trabalhar. E para trabalhar, a gente teve que colocar a carroça na frente do boi nesse primeiro momento, tá? Por isso que eles estiveram aqui antes da apresentação. E é por isso que é importante a questão da liderança comunitária. A segunda pergunta que normalmente fazem é: aquelas pessoas que convivem em união estável querem saber se a documentação que eles trazem é do companheiro e da companheira ou só da pessoa que se diz dona do imóvel? Sempre do casal, tá? A gente sempre está falando da família que mora naquela unidade. Quando são casados, obviamente, do casal também precisa trazer a documentação. Outra situação: algumas pessoas fizeram um levantamento topográfico, ou seja, mediram o terreno há pouco tempo. E aí pergunto: posso usar esse levantamento? A resposta é não. Porque como é uma legislação nova que a gente está aplicando agora, a gente precisa preencher os requisitos dessa legislação e todos os projetos serão feitos do zero. Tá? É tudo novo, para a gente conseguir relatar a realidade de hoje da comunidade. Tá? Outra pergunta é a diferença da medida que está no contrato de compra e venda de vocês para aquilo que a gente vai levantar. Até a gente estava falando hoje, né? Eu peguei o cartão de uma pessoa que passa o drone aqui, né? Então o que acontece? Quando a gente medir, além de ter o topógrafo em campo, que vai estar conferindo as medidas, também vai passar uma aeronave para medir, né? E ele vai tirar fotografia de tudo, e a gente vai... E a gente vai regularizar aquilo que estão ocupando. Então, como é uma medida que é reconhecida por satélite, ela é bem próxima do exato. Ela tem uma diferença muito pequena de centímetros, né, do que é exato hoje. E quando nós compramos o imóvel, dificilmente a gente compra um apartamento, uma casa, um terreno e vai lá medir. E se mede na trena. E se mede com trena, está errado, tá? Não é a medida exata. Então vai dar diferença. O que está no contrato de vocês pode ser uma medida redonda de 10 por 15, 10 por 30 de fundo, 10 por 20. O que vai valer é o que nós levantarmos em campo. Por isso que é importante vocês estarem no grupo do WhatsApp, que nós vamos avisar sempre quando a equipe vem em campo, para que vocês possam acompanhar esse trabalho, tá? Porque vale nesse processo a realidade. É regularizado o que se ocupa, não o que está documentado, tá? Outra pergunta: eu tenho uma ação de uso capião, pode participar do processo? Sim. A condição é que nos indique, nos informe o número da ação de uso capião para nós incluirmos no nosso projeto, tá? Pode continuar com a ação, tranquilo, sem problema algum, tá? Outra questão, sempre levanto: meu terreno é pequeno, tem 120 metros quadrados, posso regularizar? Sim. Essa legislação permite que áreas irregulares, como essa comunidade, a gente tem algumas liberdades para regularizar, como eu disse, vou repetir mais uma vez, como está, tá? Então, se a gente tiver terreno pequeno, pode ser regularizado. Eu visitei alguns dias atrás a comunidade, eu não sei se tem essa situação, mas algumas vezes, num terreno tem várias casas, e a gente não consegue dividir o terreno, porque o que é o comum? O comum é como acontece na imagem ali embaixo: um terreno, uma casa, uma escritura. Aí acontecem situações em que eu tenho um terreno, 3 casas, aí será assim: um terreno, 3 casas, uma escritura, uma matrícula, um documento, com 3 donos, tá? Aí como a gente vai fazer essa divisão entre os donos, a proporção, a gente vai definir lá no projeto, tá? Então isso é importante a gente saber. Se por acaso tiver mais de uma casa no mesmo terreno e vocês consigam dividir, né, fazer uma cerca que as 2 casas tenham acesso à rua, uma sem atrapalhar o acesso da outra, é possível fazer essa divisão agora, tá? Agora é o momento de regularizar, porque hoje a comunidade ela é irregular. Quando nós finalizarmos o processo, ela será uma comunidade regular, e aí volta para a regra comum, que tem que ter tamanho mínimo do terreno, a frente do terreno tem que ter um tamanho mínimo, entendeu? Então a gente vai voltar para a regra.
Outra situação, se nesse primeiro momento que a gente vai fazer a identificação dos moradores, precisa trazer a documentação atualizada. Não. Como eu falei, a gente vai fazer a identificação em 2 etapas. A primeira etapa a gente só precisa das informações. Então tragam a documentação que vocês têm em casa. Quando chegar a hora de trazer a certidão atualizada, a gente vai solicitar, tá? E como eu falei para vocês, a gente tem um WhatsApp automatizado. Se alguém aí já mandou mensagem para lá, o que deve ter aparecido para vocês, o que deve ter aparecido, não, o que aparece é isso aqui, tá? A empresa se apresentando, dizendo o horário de funcionamento, né, do ser humano, porque a máquina não tem horário, e no número 9 está escrito Floripa Regular, REURB S. Se vocês digitarem o número 9, vocês vão ser direcionados lá para o nosso robô que trata dos processos de Florianópolis, e lá vão ser apresentadas as opções para vocês. Por exemplo, opção 1, sou casado, baixa renda. Opção 2, sou solteiro, não baixa renda. Aí tem as opções, você clica naquela opção e aí vocês vão receber um vídeo explicando qual é a documentação que vocês têm que encaminhar para fazer a identificação, os formulários que têm que ser preenchidos, está tudo gravado lá esperando vocês mandar mensagem, tá? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem facilidade de mexer no WhatsApp, né? Então não tem problema. Esse serviço é só para adiantar o nosso trabalho, para a gente fazer mais rápido, tá? Nós vamos receber vocês aqui, vai ter uma equipe, provavelmente a Elisa que está aqui, mais um outro pessoal vai estar recebendo vocês para fazer o atendimento e fazer o recebimento da documentação e a identificação. A gente vai pegar os dados de todos, tá? Então, para finalizar, eu vou deixar a imagem, mais uma vez, do nosso WhatsApp aqui na tela. Quem quiser apontar a câmera para fazer a conexão, já vai ser direcionado direto para o nosso número, tá? Pessoal, de uma forma bem breve que eu tinha para falar, era isso.